pessoal deu a resposta hoje contra um adversário muito poderoso, muito difícil de ser batido, principalmente aqui em São Paulo. Conseguimos fazer mais uma grande partida, conseguimos uma virada muito boa e a gente segue fazendo nosso trabalho. Seguimos na cola dos que estão na nossa frente, que o nosso objetivo também é brigar pelo brasileiro. Pergunta do Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Renato, parabéns pela vitória. O quão importante para você será a chegada de Davi Luiz? É uma contratação que, de fato, eleva ainda mais o patamar do elenco? Acho que todo grande jogador tem espaço no nosso grupo. Quanto mais forte a gente tiver o nosso grupo, mais possibilidades a gente vai ter de conquistar. Lógico que ele é importante, é um jogador internacional, um jogador a nível de seleção brasileira. Não preciso estar dando aqui, jogando confete, falando do currículo dele, que é um jogador acima da média. Mas gostaria também de destacar que os nossos zagueiros também estão jogando muito bem, subiram muito de produção. E aquilo que eu falo, não adianta você ter um time, você tem que ter um grupo. E toda vez que eu preciso de um jogador, o jogador entra, dá conta do recado. É lógico que com a chegada do Davi Luiz é mais um jogador que vai se juntar ao nosso grupo. Nosso grupo já é forte, vai ficar ainda mais forte, porque, como eu já falei, quanto mais forte a gente tiver o nosso grupo, mais possibilidades a gente tem de conquistar. Pergunta do Luiz Antônio e Gil Carvalho, do canal Luiz Antônio Rubro Negro. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Você tem utilizado a marcação por encaixe no lugar da marcação por zona. Como tem sido o entrosamento dos jogadores com essa mudança de marcação, sem tempo para treinar, com o calendário cheio e vários desfalques? É o pouco tempo que a gente tem, eu procuro me dedicar principalmente a acertar alguns detalhes. E um dos detalhes desde a minha chegada foi esse. A gente tem dois tipos de marcação e eles entenderam muito bem o nosso trabalho, tem feito muito bem esse trabalho, a gente tem obtido resultados positivos. E é aquilo que eu falo, apesar do pouco tempo, eles estão muito bem. Entenderam o trabalho e agora é aproveitar ao máximo, já que a gente tem um jogo e sempre uma decisão a cada 3 dias. Mas o pouco tempo que a gente tem, eu procuro dar uma atenção especial, principalmente a nossa defesa, que inclusive subiu bastante de produção durante o campeonato. Penúltima pergunta da coletiva do Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Renato. Com a temporada chegando na reta final e muitos jogadores lesionados, o diferencial pode ser mesmo essas contratações que estão chegando? Todo jogador ele vai ser bem-vindo, como todo mundo é muito bem recebido, de braços abertos pelo grupo. Mas eu tenho um grupo. É aquilo que eu falo, quanto mais jogadores chegarem para fortalecer o nosso grupo, ótimo. Mas o grupo do Flamengo é muito bom. Eu acho que a maior prova tem sido nos últimos jogos. A gente tem tido bastante desfalques e o pessoal que tem entrado tem dado conta do recado. É assim que eu gosto, é assim que precisa ser um grupo forte. Volto a repetir, nós temos 3 competições, tem espaço para todo mundo. O importante é quando o jogador é chamado, independente da posição, que ele possa entrar e dar conta do recado. E isso tem acontecido. Tem acontecido porque eu cobro bastante deles diariamente, para que eles possam treinar forte, para que eles possam chegar no dia do jogo e jogarem forte. Independente de desfalques ou não, nós temos um grupo e o grupo tem dado conta do recado. Última pergunta da coletiva é do Gustavo, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Renato, dentro do que você pode contar, gostaria que você falasse sobre esse processo de recuperação do Michael e o quanto você foi fundamental nisso. Eu procuro fazer meu trabalho, não é só com o Michel, não, mas com todos os jogadores. Eu acho que além do trabalho na parte tática, eu gosto muito de conversar com os jogadores, gosto de dar carinho para eles. Procuro lapidá-los, procuro corrigi-los, aquilo que eles têm feito de errado, procuro dar moral para aquilo que eles fazem de certo, até porque é meu trabalho. Aquilo que eu sempre falo, né? Tem pouco tempo para treinar, é sempre a cada 3 dias uma decisão, mas eu procuro conversar um pouco tempo, corrigi-los no campo e levo eles para a sala de vídeo. Procuro mostrar o que está certo, o que está de errado. Fico contente porque é um jogador que eu torço bastante por ele, eu já tinha pedido ele lá no Grêmio. E agora pude encontrá-lo aqui no Flamengo. Tem nos ajudado bastante, tem subido bastante de produção, tem feito gols. Então nós temos lá o Gabriel, que é o chatão. E ele é o nosso chatinho. Mas o chatinho que tem ajudado bastante.
Renato, desculpa, mais uma pergunta, agora sim a última pergunta da coletiva do Guilherme Pinheiro, da Rádio Bangu. Boa noite, Renato. Hoje mesmo com 8 desfalques, o Flamengo virou um jogo difícil contra o Palmeiras fora de casa, com mais uma boa atuação do Michael. Você mostrou seu DVD para ele? Não está preparado ainda. Mas ele, como eu falei, ele tá jogando muito bem. Eu procuro conversar bastante com ele, procuro fazer com que ele se coloque de uma maneira que toda vez que ele receba as bolas, ele possa fazer as jogadas dele. Procuro passar muita tranquilidade para ele, principalmente próximo e dentro da área. E nesse quesito ele evoluiu bastante, tanto é que ele tem feito os gols, tem tido aquela tranquilidade que eu peço, que eu falo para eles, que o desespero é sempre do adversário. E ele tem feito gols justamente porque ele está tendo aquela tranquilidade para fazer a melhor jogada. Ou para ele fazer o gol, ou para ele servir os companheiros. Então, aquilo que eu falei, eu não falo de desfalques, você nunca vai me ver lamentando desfalques de jogadores. Eu tenho um grupo e todo jogador que eu coloco em campo, ele tem toda a minha atenção, ele tem toda a minha confiança. É por isso que, independente de quem entra em campo, a gente tem conseguido os resultados, porque isso é fruto de trabalho de todo mundo.